É muito interessante esse caso, né? Você vê que às vezes o Supremo Tribunal Federal se vê às voltas com casos sem o menor significado. Nenhum, zero. Por exemplo, um habeas corpus que o Edson Fachin deu no dia 12, hoje é dia 17, há 5 dias, portanto, um assunto absolutamente irrelevante, mas caiu lá e no Supremo caiu, tem que decidir. O Supremo não pode falar, não, isso é ridículo, eu não vou decidir. Mas uma senhora, uma mulher de 52 anos, roubou um pedaço de queijo. Um pedaço de queijo de R$ 14. A atendente bobeou, virou, ela estava na padaria, pluft, roubou. Bom, o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Era um flagrante. E foi parar no Supremo Tribunal Federal. Um caso de um roubo de queijo. E sabe qual foi a jurisprudência que se usou? Um outro roubo de queijo. De R$ 40, uma decisão do Celso de Mello. Aí tá lá o Edson Fachin discutindo roubo de queijo. Aí ok, não é o roubo de queijo que ele está discutindo, enfim, um habeas corpus, liberdades, etc. Mas o fato é o seguinte, é um roubo de queijo. Aí o roubo de queijo é de um caso que fica enrolando, vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal, uma perda de tempo. Veja, é um caso que não deveria nunca parar no Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo em que o Supremo se vê às voltas com coisas absolutamente irrelevantes, a gente tem um caso da maior relevância, mas assim, da maior relevância para discutir, que é a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que um deputado que confunde a função fala com a função escritora, resolveu gravar um vídeo repleto de agressões inomináveis a integrantes do Supremo Tribunal Federal. O deputado em questão chama-se Daniel Silveira, é o mesmo personagem que quebrou uma placa da Marielle Franco. E esse camarada resolveu gravar um vídeo. E no vídeo, veja, ele não estava na tribuna, ele não estava defendendo por ponto de vista algum referente a votação alguma, ele não estava expressando a sua opinião em oposição ou em apoio a quem quer que fosse, num debate parlamentar. Ele simplesmente ligou sua câmera e saiu gravando barbaridades, um vídeo de 20 minutos, ou quase 20 minutos, em que ele fala coisas incríveis, realmente incríveis no sentido de não admiráveis, mas de que não se pode acreditar que um deputado federal possa dizer o que ele disse. Não vem ao caso ficar repetindo o que ele falou, mas ele questionou a sexualidade de integrantes do Supremo Tribunal Federal, questionou a honestidade, fazendo gestos com a mão, esfregando o indicador e o polegar, se referindo também a ministros do Supremo Tribunal Federal, chamou todos de corruptos, e por aí vai, assim, não tem limite, ele foi, e não parava mais. O ministro Alexandre de Moraes, sendo que esse camarada é um reincidente, já é parte de investigações do Supremo Tribunal Federal, pegou a Lei de Segurança Nacional, porque pela Constituição brasileira, um deputado só pode ser preso em flagrante, né, por um crime flagrante. O único crime que poderia ser usado, a única lei que poderia ser usada é a Lei de Segurança Nacional. Porque, do contrário, seria um crime contra a honra, seria incitação de violência, que não comportaria um flagrante, uma prisão em flagrante. Então, ele foi para a Lei de Segurança Nacional e determinou a prisão que aconteceu ontem à noite, momento em que o deputado Daniel Silveira gravou mais um vídeo e jogou nas redes sociais e tal. Bom, resultado. Temos 3 coisas para discutir. Se era o caso de prender ou não prender, discussão que vai ser travada hoje, a partir da 1h da tarde, no Supremo Tribunal Federal. Afinal, essa prisão está certa ou está errada, né? É exagero ou não é exagero? Isso vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal, que é o lugar para discutir isso. Tem uma segunda questão, que é o que fez o deputado, porque o ministro Alexandre de Moraes, depois de mandar prender o deputado, como manda a Constituição, informou a presidência da Câmara sobre a prisão. E agora, o presidente Arthur Lira, que recebeu a presidência do Rodrigo Maia, inaugura os trabalhos com uma bomba na mão,
o que fazer com isso, né? Nós estamos diante de um caso de imunidade parlamentar, nós estamos diante de um caso de estímulo à impunidade. Como é que resolve? Né? Cabe ao Arthur Lira conduzir isso. Vai levar isso para o plenário? Como é que vai funcionar? Como é que ele vai resolver isso? É uma decisão do presidente, da mesa, ele vai ter que conduzir. E, finalmente, tem uma discussão que envolve a preservação da democracia brasileira. E é chocante que a gente veja uma discussão sobre a preservação da democracia brasileira sendo travada né, com base nas declarações de alguém que acha que tem ou se comporta como se tivesse uma cloaca produzindo palavras e frases completamente sem pé nem cabeça. Veja, se ele falasse apenas loucuras, talvez fosse o caso da Câmara dos Deputados avaliar a sanidade dele para ver se ele pode manter o mandato, porque ele já não é mais um sujeito equilibrado, seja lá o que for. E a Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, não é um lugar onde você elege pessoas equilibradas. Não está escrito em lugar nenhum que é para eleger pessoas equilibradas. Pode ter pessoas desequilibradas, tem várias pessoas desequilibradas lá. Arriscaria dizer que tem pessoas ali que não conseguiriam passar num concurso público de funções básicas, né? No entanto, conseguem ter apelo popular. Não é um teste de inteligência, não é um teste de conhecimentos. Esse Daniel Silveira, por exemplo, ele não tem formação jurídica, né? Ele, inclusive, se apresenta como bacharelando em direito, ou seja, não se formou e fica discutindo o Supremo Tribunal Federal. Ele tem o direito dele, ele foi eleito para fazer isso, tem o direito de falar o que bem entende. Mas dentro do que ele pode falar, o que bem entende, certas coisas que ele diz são toleráveis e certas coisas que ele diz são intoleráveis. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, posto que o deputado tem o direito de falar o que quiser, não pode haver uma censura, não se pode impedi-lo de falar, não se pode exigir que ele submeta o que vai falar a qualquer tipo de crivo. O Alexandre de Moraes entendeu que, usando a sua prerrogativa de falar o que quiser, que cabe a qualquer brasileiro falar o que bem entende, entendeu que, mesmo com o artigo 53 da Constituição Brasileira prevendo os limites, né, descrevendo o que é a imunidade parlamentar, ele passou totalmente dos limites. E aí, eu disse que nós temos 3 discussões, né? Quer dizer, a liberdade do Daniel Silveira é uma delas, com a imunidade, a decisão de mandar prender o Supremo Tribunal Federal e a questão da democracia brasileira. O Brasil já viu um episódio que, aliás, esse Daniel Silveira cita o AI-5. O AI-5, quando o AI-5 ele é baixado no Brasil, o gancho, o motivo, a desculpa, a muleta foi justamente um pronunciamento de um deputado, né? Em 1968, o deputado sobe à tribuna e no momento em que ele protesta contra o fechamento da Universidade Federal de Minas Gerais e contra a invasão pela polícia da Universidade de Brasília, a UNB, ele pronuncia frases duras, entre as quais: quando o exército não será um valha-couto de torturadores, né? E fala, conclama as pessoas a não participarem do desfile de 7 de setembro daquele ano, e para que as moças ardentes de liberdade não saíssem com oficiais. E isso foi recebido pelas Forças Armadas como horror, mas naquele momento o Brasil vivia um regime de exceção. O Brasil vivia um regime militar. Não havia democracia no Brasil. E a Câmara dos Deputados não permitiu que o Márcio Moreira Alves, o deputado, fosse processado pelo que ele havia dito. Ele estava na tribuna da Câmara dos Deputados. Ali a imunidade valia. Eu estou falando num regime de exceção, e no regime de exceção a Câmara dos Deputados falou: não vou autorizar o processo do Márcio Moreira Alves. Ele está falando o que ele quer falar, no caso na tribuna, e isso, a palavra dele é inviolável. Ele tem todo o direito de falar o que ele bem entende. Não dá para comparar com o que aconteceu agora.
Não dá para comparar o que aconteceu agora. A gente vive num regime democrático, portanto, nem se pode questionar o direito do Daniel Silveira de usar na plenitude o conceito de imunidade, coisa que em 1968 foi questionado, e quando a Câmara dos Deputados naquele momento não autorizou o processo, veio às 5. E aí o Márcio Moreira Alves, assim como outros, foram cassados. Neste caso agora, o Daniel Silveira ele não externou opiniões, ele não compartilhou pontos de vista, ele realmente incitou a violência, ele caluniou, ele injuriou, ele difamou num vídeo inacreditável e que sim se encaixa na Lei de Segurança Nacional. Como se encaixou na Lei de Segurança Nacional o Adélio Bispo, que tentou matar o presidente da República, e que se não se encaixasse na Lei de Segurança Nacional, talvez o curso do processo seria diferente, mas se encaixou. Então a Lei de Segurança Nacional está aí, ela pode ser abjeta, ela pode ser ultrapassada, ela pode ser modificada, ela pode ser, enfim, extinta, isso cabe ao Congresso Nacional decidir, mas está aí a Lei de Segurança Nacional, e se o Daniel Silveira não se encaixa na Lei de Segurança Nacional, é de se perguntar para que serve a Lei de Segurança Nacional. Então nós vamos ter uma semana quente, por incrível que pareça, a democracia sendo discutida, questionada, preservada, defendida, com base na declaração de um deputado absolutamente sem significado algum, um sujeito insignificante. Não se tem ideia do que ele tenha proposto, e ainda que tenha falado proposto, ninguém tem interesse, não tivesse feito esse vídeo, e talvez é de se perguntar, não tivesse o ministro Alexandre de Moraes determinada a prisão, é de se supor que esse caso morreria pela irrelevância do autor, que é um sujeito, do ponto de vista parlamentar, absolutamente irrelevante, não representa nada, não representa coisa alguma, representa um grupo pequeno de pessoas que provavelmente pensa como ele, apoia as ideias que são absolutamente indefensáveis, antidemocráticas e que levou à prisão pela incitação ao ódio, sugerindo que os ministros, incitando a agressão aos ministros. Então nós vamos ter duas discussões hoje, nós vamos acompanhar aqui na Band News FM, são fundamentais, dois presidentes de casa, o Luiz Fux, cuidando de conduzir a discussão sobre a prisão desse deputado federal. E o outro presidente de casa, Arthur Lira, discutindo justamente a prisão também, se vai ou se não vai confirmar, é uma grande questão. Agora, a democracia brasileira está sendo preservada, não está sendo questionada. A prisão desse camarada não é um atentado à democracia. As falas dele também não configuram um momento de dúvida sobre a solidez da democracia brasileira. Agora, democracia é algo que se defende a cada momento como quem tira grãos de milho seco do chão. Uma hora, se você bobear, você pisa nele e dói o pé. Então, é preciso ser intransigente com cada manifestação. Não que, se nada ocorresse, o Brasil poderia, enfim, cair num vácuo democrático. Não, mas não se pode permitir, é preciso agir. Então, uma fala, dois presidentes em ação, silêncio por parte do governo federal, um ou outro deputado falando, tem gente na Câmara dos Deputados defendendo o afastamento, a cassação, a punição, no próprio PSL, partido ao qual ele é filiado, e tem gente, alguns poucos, falando em favor, né, não do ponto de vista dele, mas do direito dele de falar as atrocidades que ele falou. Vamos acompanhar, caso importante, caso quente, ao contrário do caso, como eu disse, de discussão sobre queijo, né? Então, o Supremo Tribunal Federal agindo nesse caso com diligência, vamos acompanhar porque é notícia quente, notícia na veia, quarta-feira, 17 de fevereiro.